Bom dia, gente, tudo bem? A aula de hoje nós faremos a leitura e explicação do texto da página 22, página 23 e faremos uma adaptação nas atividades, ok? Então vamos iniciar. Primeiro, a prof vai dar uma explicada sobre o que fala esse texto. Depois nós vamos para algumas palavrinhas em inglês que são importantes. Porém, eu vou fazer também a leitura inteira em inglês, mas não é algo que será cobrado entendimento, pois como a gente já falou anteriormente, esse livro é um pouquinho mais avançado. Então vamos lá. Esse texto ele fala sobre o grupo dos animais vertebrados. Aula passada nós falamos sobre os animais invertebrados, que são os animais que não têm espinha, não têm vértebra. Os animais vertebrados, eles têm espinha, eles têm membros, certo? Eles têm cauda ou um rabo, que foi o que nós falamos na aula anterior, que era aqui, ó, os animais vertebrados têm head, que é a cabeça, torso, que é o tórax, limbs, que são os membros, e tail, que é o rabo. Ou no caso, uma indicação de que um dia existiu um rabo, que é o que nós seres humanos temos. Nós temos o cóccix. Então vamos voltar ao nosso texto. Aqui é algo mais focado nos animais vertebrados, certo? Então, quais são esses animais que são vertebrados? São os mammals, que são os mamíferos, os animais que mamam no seio da mãe, que tomam o leite da mãe. Como exemplo, nós temos aqui o chimpanzé e o leão, nas imagens ali embaixo. Os anfíbios. Quem são os anfíbios? São os animais que têm aquela pele mais molhadinha, mais úmida, ok? Por exemplo, o sapo. O sapo é um anfíbio. E nós temos alguns tipos de peixe, né? Que são os peixes que também têm vértebras. Exemplo de peixe que nós achamos é o tubarão, o shark. Então, peixe não é só o peixinho, é todo o tipo de animal marinho. Nem todo tipo de animal marinho, mas toda essa categoria ali de peixes, desde baleia, desde tubarões, os próprios peixinhos. Então, varia bastante. Mas quando nós pensamos em peixe, nós falamos dos animais vertebrados. Então vamos lá. Agora vamos ler um pouquinho sobre os animais mamíferos. O prof vai ler em inglês o parágrafo dos animais mamíferos, que são os mammals, ok? E daí nós vamos para algumas palavrinhas-chave e algumas explicações sobre. Então vamos lá. Mammals have hair or fur. They breathe with lungs and they usually have 4 legs. Animals feed their babies with milk. Most mammals live on land. Some mammals live in water. For example, dolphins, but only one mammal, the bat, can fly. Então aqui está falando sobre algumas características dos animais mamíferos, como por exemplo ter cabelo ou ter um pelo, que é o hair or fur. Eles respiram pelos pulmões, então they breathe with lungs. E normalmente eles têm 4 pernas. Os mamíferos, eles dão mamar, né? Eles alimentam seus bebês com leite, leite que vem da mãe. E a maioria desses mamíferos, eles sempre vivem na terra. Temos alguns que vivem na água, um exemplo é o golfinho. Mas de todos os animais mamíferos, só existe um que consegue voar, que é o morcego, o bat. Agora para ler sobre os anfíbios. Amphibians have moist skin. When they are young, they breathe with gills, but later they develop a toad. Vou passar um pouquinho que a prof leu a linha errada. Só um momentinho, meus amores. O texto da prof corta aqui
Enfim, o meu texto ele corta por ser um PDF, então o prof não tem a última palavra. Mas eu vou procurar aqui no texto normal e já falo para vocês, já leio novamente o parágrafo. Só um momento. Prontinho, vamos lá. Então vamos lá, ler novamente o parágrafo dos anfíbios. Amphibians have moist skin. When they're young, they breathe to dews, but later they develop lungs. They can live on land or in water. Adult amphibians have 4 legs. Então, os anfíbios, amphibians. Eles têm a pele molhada, moist skin, modo que eles respiram. Quando eles são pequenininhos, eles respiram por um outro processo, mas quando eles crescem, eles desenvolvem pulmões. Então, anfíbios só desenvolvem pulmões quando estão adultos. E os anfíbios adultos possuem 4 pernas. Agora, fish. Fish live in water. They have scales and use fin to swim. They breathe with gills. There are more than 30,000 known types of fish in the world. Então, sobre os peixes, os animais marinhos. Eles vivem na água, eles possuem scales, que são as escamas, e eles utilizam as fins, que são as nadadeiras, para nadar. Eles respiram pelos guelras. O que são essas guelras? São as gills, ok? São as guelras, que é aquele parte ali do ladinho do rosto do peixe que ajuda ele a respirar. Existem mais de 30.000 tipos de peixes que são conhecidos no mundo. Então vamos lá, exemplo de mamífero, chimpanzé e leão. Exemplo de anfíbio, o sapo. Exemplo de peixe, o tubarão. Agora na página 23 nós temos mais 2 categorias de animais vertebrados, que são os birds, os pássaros, e os répteis, ok? São os reptiles. Então vamos iniciar pelos birds, passarinhos. O que os passarinhos têm de especial, que é algo característico deles? As penas. As penas dos passarinhos são algo bem característico deles. Então vamos lá. Birds have 2 wings. They are covered with feathers. They breathe with lungs. They have 2 legs. The most birds can fly, but penguins can't. Então, as aves, elas têm 2 asas que são cobertas de penas. Eles respiram pelos pulmões. E eles têm 2 pernas. A maioria dos animais podem voar, mas os pinguins não. Aliás, a maioria dos pássaros podem voar, mas os pinguins não. E últimos, reptiles, os répteis. Reptiles have dry, scaly skin. They breathe with lungs. They live on land. Some reptiles have 4 legs, but some have no legs. Então aqui está falando dos répteis. Os répteis, eles têm uma pele seca e escamosa. Eles respiram pelo pulmão. Eles vivem na terra. Alguns répteis têm 4 legs, 4 pernas, mas alguns têm nenhuma perna. Quem é o animal que não tem nenhuma perna é um réptil? A cobra. Bem, gente, agora que já fizemos a leitura da 22 e da 23, nós vamos para as atividades. Iniciando na página 22, o que nós faremos aqui? Nada, ok? Não iremos realizar a atividade 1. Página 23, a única atividade que nós iremos realizar de uma maneira um pouco diferente é a atividade 4. Então, vamos lá. O que vocês vão pesquisar? Primeiro, vocês vão pesquisar em português, certo? Caso o entendimento em inglês do texto esteja um pouquinho mais aprimorado, podem fazer diretamente em inglês. Mas eu aconselho a fazerem primeiro em português e daí com o auxílio de um dicionário, traduzir aquela palavrinha para o inglês. Então vamos lá.
preencher essa tabela. Primeiro vai ser o grupo, ok? Você vai colocar uma ordem ali. Por exemplo, ao grupo número 1 vai ser do leão, certo? Então, são os mamíferos. O grupo número 2 será dos pássaros, então é bird. Isso eu vou passar escrito para vocês. Mas grupo número 1, mamíferos. Grupo número 2, pássaros. Grupo número 3, peixes. Grupo número 4, répteis. E grupo número 5, anfíbios. Essa é a primeira coluna. Segunda coluna, how they breathe. Como que eles respiram? Respiram pelos pulmões, eles respiram pelas guelras. Como que eles respiram? E a terceira parte, number of legs. Quantas pernas eles possuem, certo? E a quarta coluna, where they live, onde eles vivem, na terra, na água, no ar, onde que eles vivem. E daí, na última, é um exemplo de um animal que faz parte deste grupo, ok? Essa é a atividade de hoje, gente. Próxima aula nós faremos os animais invertebrados, tá bom? É isso, meus amores. Até a próxima aula. Bye, bye.